Ser um bom vendedor é como ser um encantador de serpentes. Uma combinação perfeita entre charme, técnica e intuição, fazendo clientes dançarem em aprovação ao mesmo tempo que evita aquelas picadas peçonhentas da objeção. E quem irá revelar a magia por detrás do speech vendedor é ninguém mais, ninguém menos que João Oliveri, Founding Board Member e CEO da Sales as a System, a fábrica de líderes de vendas que desenvolveu uma metodologia tão eficaz que poderia vender gelo no Alasca ou areia no deserto. Insights, dicas e vivências, tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que ensina o jovem empreendedor a vender até mesmo gelo na Antártida. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também que a gente disponibiliza conteúdos diariamente em todas as redes sociais no @Pode Sonhar PDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mega especial, o João Oliveri, que é mentor do G4 Educação e também é Founding Board Member e CEO da Sales as a System, companhia que desenvolveu uma metodologia focada no treinamento de líderes de venda. João, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, um prazerzaço te receber. Obrigado você, Miguel. Todo mundo aí, obrigado. É uma oportunidade ótima de falar com estudantes que eu adoro. Exato. E, enfim, vamos ter bons momentos agora, né? Vamos nessa. Show. E antes, João, da gente, dar o pontapé aqui no nosso episódio, eu queria fazer uma provocação para a nossa audiência, pensando que o que vocês têm feito, turma, para levar o sonho de vocês adiante. A gente está aqui no Pode Sonhar e talvez vocês tenham, pavimentado novos horizontes, pensado em novas soluções, criado novas oportunidades, e eu queria dizer que a Cover acredita em tudo aquilo que te impulsiona. Por isso, oferece soluções de seguro personalizadas, potencializando seu negócio e protegendo os seus clientes. Tudo isso mantendo você na sua própria jornada empreendedora. Então, queria fazer um convite para vocês, para acessarem, conhecerem a Cover, aqui o site da Cover na descrição desse episódio. Para quem estiver nos ouvindo, é kovr.com.br, para vocês conhecerem o que é tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? E, João, vamos nessa então, partindo para o nosso episódio de fato aqui, a gente vai pautar muito tema sobre vendas, e como se tornar de fato um vendedor de alta performance, como se enxerga tudo isso, e eu queria te começar com uma pergunta: se você enxerga que saber vender, é de fato um dom ou uma habilidade que pode ser desenvolvida? Boa, vamos lá, já vou começar falando uma frase que até hoje acho que já é mais clichê para mim, mas que faz todo sentido, que vender é uma ciência. Tá, cada vez mais é uma ciência, como inclusive eu termino as minhas apresentações, minhas aulas lá no G4, porque eu acredito que vender não é algo que você necessariamente nasceu para isso, ou que somente quem tem dons vai conseguir fazer. É uma questão de treino, de repetição, de entender as melhores técnicas, processos. Enfim, não tem muito segredo a não ser o fato de você treinar, desenvolver, como tudo que a gente faz na vida. Sim, né? Total. Legal isso, porque, às vezes tem muito esse racional, esse entendimento popular de que, o cara nasce um bom vendedor, né, João? O cara é extrovertido, sabe se comunicar bem, mas na verdade é muito mais uma metodologia, né, João? Sim, sim. Não tem... Vamos lá, você é jovem, você não deve lembrar, talvez, se você gosta de futebol, quem gosta de futebol, lembrar do Tele Santana. Tá. Qual que era o grande diferencial? Por que ele é um dos grandes técnicos da história do Brasil? Tá. Porque ele treinava fundamento. Né? Enquanto, por exemplo, hoje em dia a gente vê o pessoal fazendo bobinho, treininho aqui, ali e tal, querendo aparecer, ele treinava escanteio, tiro de meta, cabeçada, falta. Quanto tempo a gente não vê um gol de falta na seleção brasileira? Verdade. Né? Ontem tomou um gol de falta, inclusive, mas fazer gol que é bom mesmo não faz. Exato. Por que não acontece isso? Falta de treino, fundamento. Por que você está fazendo isso? Você só quer os louros, você quer o resultado antes de você ter todo um trabalho? É trabalho de base. Sim. Né? Então, assim, por isso eu acredito muito que até culturalmente a gente tem muita coisa a se desenvolver. Né? O Brasil, apesar de que a gente sabe que o brasileiro é bom, vende tudo, desenvolve,
mas em termos de processos, em termos de cultura de vendas, a gente ainda está engatinhando. Legal. Mas assim, o espaço é maravilhoso. Imagina, sem ter essa cultura toda, a gente já vai bem? Imagina tendo. Esse é um dos papéis que eu procuro ajudar. Legal, isso. E, cara, já que é também, e você entende muito como um processo, uma ciência, cara, por que você acha que a gente ainda... existem tantos vendedores falando que é difícil vender? Pô, que tá difícil, cara, vender os seus produtos e serviços, reclamam disso, cara. Olha... Primeiro, assim, vamos lá, vender a coisa certa para a pessoa certa. Tá. A gente às vezes tenta o básico, os fundamentos também. De novo, fundamento, assim, vamos lá, quando a gente fala de empreendedorismo, né, de qualquer negócio, toda empresa, toda startup nasce para resolver problemas. Sim. Então, qual problema você está resolvendo? Como que você consegue garantir que aquele cliente está no momento certo? Tudo isso, esse é o conceito de qualificação. Sim. É justamente entender que nem sempre... aquela pessoa que mostrou um interesse ou que ela tem todas as características para ser seu cliente, nem sempre está no momento certo. Tem às vezes um budget separado para isso, não é a pessoa certa que vai decidir, não está no time correto. Então, quanto mais você entender como isso funciona, qualificar, é muito melhor você ter qualidade, né, nas oportunidades que você tem, nos leads que você tem, do que efetivamente quantidade. Legal. É fundamento. De novo, a gente vai repetir isso 200 vezes por acaso, mas é isso mesmo. Legal, velho. E eu vejo também, viu, porque muita gente, muitos vendedores colocam a culpa também em fatores externos, macroeconômicos, política, o ambiente que eles estão inseridos. Eu queria saber se você também vê que esse é um fator que influencia na capacidade do vendedor executar ali e converter em uma venda. Como é que é a sua visão sobre isso? Na verdade, o que eu quero perguntar, assim, a gente fez a brincadeira no começo. É possível vender gelo na Antártida, cara? Areia no deserto, igual as pessoas falam, os bons vendedores falam, esse cara vende até areia no deserto. Isso existe? Os fatores externos também influenciam? Como é que é? É possível, né? Por mais absurdo que possa parecer, mas é possível. Porque no final das contas, assim, como que a gente pode falar? Vamos dizer, vamos pensar de uma outra maneira, para não exagerar, não dar um exemplo tão absurdo assim, mas quantos produtos a gente não vê que a gente sabe que não tem a maior qualidade, que não tem talvez a maior, vamos dizer assim, aderência, talvez não tenha uma marca sofisticada, e eles vendem. Como a gente consegue explicar, por exemplo, tem muita coisa que é até do ser humano, tem coisas que são oportunidades. Enfim, tem um pouco de tudo. O que é bom para um não é bom para o outro. O que é gostoso para um, o que é belo para um não é para o outro, pode não ser. Então, assim, no final das contas, tem que entender quem é o seu público, como que você consegue impactar nisso. Entender é uma coisa importante, que boa parte dos mercados, eles praticamente são infinitos. E às vezes a gente insiste muito achando que só, vamos dizer, um cliente ou outro que vão fazer sentido. Se eu não conseguir, eu já vou desistir. Às vezes a gente desiste fácil. Né? Então, ou a gente acaba insistindo naquilo que não precisaria. Tá. Então, assim, tem, enfim, de novo, tudo... Tem 1 milhão de formas de você posicionar, contar uma história, né, João, de um produto, cara, para quem é. Então, acho que foi legal esse exemplo, cara, que você deu, porque aterrissa um pouco esses exemplos radicais de vender areia no deserto, mas, num contexto, por exemplo, cara, numa avenida paulista da vida tem tantas lojas, lanchonetes vendendo salgado, todas elas conseguem vender, às vezes posicionam de maneiras diferentes, né? Contam narrativas e transmitem a marca, se comunica de maneira diferente. Às vezes é uma questão de escassez. Por exemplo, o negócio da família da minha esposa, meu sogro tinha restaurantes no aeroporto de Guarulhos. E tem aquela piada, aquela brincadeira do pão de queijo custar uma fortuna. Sim. Por que vende? Por que vai? Porque, sei lá, de repente você tá lá, tá prestes a embarcar, tá com vontade de comer uma coisa, tá com pressa, é o que tem aquilo lá, você paga o preço que for. Eu dei um exemplo completamente aleatório. Total, né? Vou dar um outro exemplo, que ontem até num grupo de executivos que eu faço parte, o pessoal tava falando sobre uma empresa no Brasil, que já é bem difundida, que faz aluguel de guarda-chuvas, né? Você deve conhecer. E legal, São Paulo, a gente sabe, é a terra da garoa, então às vezes chove, calor e tal, tudo mais. Só que eles receberam um pedido para um país chamado Oman, que fica lá perto de Dubai, árabe, que você fala, mas lá não chove nunca. Qual que é o intuito deles? Para proteger como se fosse uma sombrinha. Olha, tipo, assim, você vê, não chove nada, mas não precisamos usar para chuva, vamos usar para outra finalidade. Isso acontece em muitos lugares, em muitas situações. Então,
É mesmo a gente querer adaptar para cada negócio, cada momento. Acho que os momentos são importantes. Tem coisa que antes funcionava, que hoje não funciona. Antes você vendia, hoje não vendia. Então, você às vezes está à frente do tempo. Então, tem... E ver também, João, outra coisa desse exemplo, a gente gosta muito de compartilhar essas histórias reais aqui no Pode Sonhar, como essa que você acabou de contar, que, uma discussão constante é que o empreendedor deve partir da dor. Como a gente até mencionou, cara, de um problema para ele solucionar por meio de seu produto ou serviço. Você vê que também existem histórias de pessoas que têm um produto e adequam ele para outro mercado. E às vezes, resolvem uma dor diferente. Você vê como esse exemplo do guarda-chuva é claro disso. O guarda-chuva, na verdade, resolve a dor de quem quer sair e não quer se molhar. Mas lá, para outro mercado, ele resolve outra dor que é diferente com a mesmíssima solução, com o mesmo produto. Sim. Então, acho que às vezes uma lição para os empreendedores que estão nos assistindo ou ouvindo, cara, é, de fato, se provocar nesse sentido. Será que eu estou olhando para o mercado certo aqui, para o cliente, para o público-alvo certo? Que às vezes você pode ter mais facilidade de vender, de escalar em um outro mercado, para outros clientes, né? Tem vários casos disso, várias histórias, assim, tem... E tem que ficar atento, né? Uma das primeiras lições sobre empreendedorismo que eu aprendi é que, assim, nunca se mantenha a sua ideia fiel. A sua ideia original, perdão. Né? Não seja fiel à sua ideia original. Gente, que a gente pode mudar, que a gente pode inovar, querer fazer coisas diferentes, enfim. Tem algumas convicções que a gente tem, que é importante a gente seguir, né? Coisas que a gente tem certeza. Mas, assim, será que o produto não pode ser adaptado? Né? Às vezes, qual que é o produto, efetivamente? Legal. Enfim, tem discussões aos montes aqui que a gente poderia trazer Total. também. E, João, cara, acho que outra coisa que eu queria perguntar para você, que você lidera também e capacita equipes comerciais, cara, o que atributos tem os vendedores de alta performance, cara? Que características que esse cara tem, baseado muito, se tem uma metodologia, um jeito próprio, uma própria ótica de vendas, que são aquilo que você vê como atributos essenciais? Vamos lá. Dentro até o nome da metodologia já denuncia o que eu quero trazer. Sales as a System. Entender que vendas é um sistema. Trabalhar o conceito de sistematização. Ou seja, nada é por acaso, né? Não é um dom, é uma ciência, a ponto de que você, seguindo uma série de atributos, enfim, de processos que eu trago nessa metodologia, se você seguindo, você vai, com certeza, se dar bem. Óbvio que tem alguns ingredientes, né, que às vezes a gente não percebe, tem um lado... Né, será que a gente consegue... Pô, João, eu não sou tão comunicativo. Será que eu consigo desenvolver bem? Eu acredito que sim. Tá. Né? A minha origem, eu comecei trabalhando como desenvolvedor, programador. É mesmo? Né? Eu sempre gostei dessa área e isso para mim hoje faz todo sentido. Caramba, eu vou explicar o porquê, mas assim... Então, não é sempre que eu fui um cara extrovertido que tinha essa facilidade. Eu tive um pouco mais fechado. Se você vai numa área de vendas, por exemplo, uma empresa americana de software, comparado, por exemplo, com um G4, com outra empresa mais intensa nessa parte, você acha que você está parece que você está numa ala quieta, silenciosa. Você olha a pessoa, você olha para aquele lado e fala, nossa, esse cara, o que ele faz? Nosso melhor vendedor. Você olha o cara quieto, o cara discreto. É outra pegada. Porque existe também aquele... como a gente falou, que o melhor vendedor é o extrovertido, que fala, que verbaliza. E eu já vi os estudos provando que os introvertidos são, na média, claro, melhores vendedores, porque ouvem mais. Vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, também estou te entrevistando aqui. Claro. Se eu te falasse uma característica... Porque depois eu vou responder a minha, que todo vendedor deveria ter, qual a característica assim, você contrataria um vendedor? Claro. Não vale falar raça, vontade, qual que é? Vale falar saber ouvir? O que você quiser, saber ouvir. Saber ouvir, diria. E organização, como uma segunda. Saber ser organizado. Sabe a que eu uso, que tem tudo a ver com isso que eu falei do meu passado? Raciocínio lógico. Boa. Porque quando você tem raciocínio lógico, você começa a entender as coisas de uma forma processual. Você começa a entender que aquilo que você faz hoje, você fala, peraí, será que não tem uma melhor maneira de fazer? Tem isso aí, mentalidade esportista, é outro conceito que poderia ter. Uma pessoa que faz uma maratona em 4 horas. Sim. A próxima maratona que ele vai fazer em quanto tempo? Ele quer fazer em 3h59, depois 3h58, 57.
sempre fazendo desde que ele não precise, né, se esforçar demais. Sim. Então, quanto mais você faz, o que acontece? Repetição, treino, desenvolvimento, você vai melhorando sem necessariamente você gastar mais seu tempo com isso. Legal. Quantos de nós, né, no começo de uma empresa, a gente não vende nada, começa a vender primeiros R$100, R$1.000, 10 mil. Você está lá no 1 milhão, o teu trabalho para vender 1 milhão, vender os primeiros 10 mil, teoricamente eram os mesmos. Né? Você tá... Por que acontece isso? Evolução, desenvolvimento, treino. Então, quando você vai vendo a partir do raciocínio lógico, você consegue entender, cara, como que eu posso fazer melhor aquilo que eu já faço hoje? Legal, e, obviamente, ser mais rentável com isso. Para mim, isso aqui é a base de tudo que eu faço para, a partir daí, eu desenvolver, né, enfim, outras coisas que fazem parte do processo todo. Legal. Por isso que eu falo, a sistematização começa a partir da lógica. Entendi. Né? Então, eu falo, não adianta você ser um bom comunicador. Lembra, tem um tripé famoso que é pessoas, processos e tecnologia. Cada vez mais esse tripé ele faz sentido. Só a pessoa que vende bem, né, que fala bem, comunica, nasceu vendedor, aquela história toda que te ouve, isso é a parte de pessoas. Legal, isso é uma parte importante, mas não é o todo. Fazer de forma totalmente desestruturada, organizada, não vai a lugar nenhum. E hoje tem que aproveitar e lembrar que a gente tem tecnologia e aos montes, e acessível para todo mundo. E é nessa parte que eu falo, né, que esse conceito de sistematização, eu brinco que é o lado nerd das vendas, né, o lado técnico que as pessoas às vezes não olham. E que traz valor, né, João? Traz muito valor, porque acima de tudo, quando você trabalha dessa forma, né, até dentro dessa lógica que eu te falei, né, por que a gente não vende mais hoje do que a gente tem? Será que se tivesse mais tempo a gente venderia mais? Provavelmente, sim, certo? Certo. Se a gente for mais produtivo, a gente não conseguiria vender mais? Certo. É o que eu acho. Quanto mais produtivo a gente mais tempo a gente ganha, logo sobra mais tempo para a gente poder vender ou para poder descansar, poder, né, relaxar, poder fazer outras coisas e depois estudar e aí desenvolver. Então, eu trabalho muito essa questão da produtividade. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu uso muito a ferramenta e tecnologia no meu dia a dia também. Legal. E esse é o racional também, João, que você usa para, cara, aquilo que a gente estava conversando no off, para conseguir, cara, ter várias empresas assim, ter participação de várias empresas e mesmo assim alocar seu tempo ali e energia de maneira inteligente. Se você puder também contar um pouco para a galera, acho que seria da hora. Hoje, vamos lá, esse flywheel, né, esse ecossistema que eu estou envolvido hoje, eu tenho, né, rapidamente hoje, minha metodologia, né, Sales as a System. Também trabalho, né, dou aula no G4, né, nas imersões, enfim, eventos lá no curso online, em alguns programas que eles têm lá. Também estou em alguns conselhos consultivos também. Além disso, eu acabei de lançar uma plataforma voltada para conteúdo, para ferramentas, né, para tecnologia, justamente mostrando um conceito diferente, que eu já conto aqui para você. Enfim, também tenho dado palestras, workshops e tal. Aí você fala, tá, João, como você consegue dosar o tempo, organizar isso? Porque tudo é muito lógico, né, ao mesmo tempo, e tudo muito sistematizado. Qual é o grande diferencial, né? Como é que eu consigo hoje, para você ter uma ideia, eu atendo por volta de 25 clientes todas as semanas. Sem exceção, horário marcado, bonitinho, 1 hora, 1h30. Essa tua cara de falar assim, caramba, como você consegue fazer tudo isso e ainda estar aqui com a gente gravando e fazendo outras coisas? Várias outras, né? Muito simples. Nessa 1 hora, 1h30, eu estou focado, dedicado no meu cliente. Terminou isso, eu não levo lição para casa. Quem leva é ele. E aí que começam os problemas, né? Por que a gente não consegue desenvolver os negócios que a gente quer e tudo mais? Sempre surgem incêndios, distrações, procrastinações. Então hoje a minha vida, né, ela é toda previsível, que é algo que para um vendedor dá para ver que você tem uma paz, João. Isso, exato. Uma tranquilidade, assim, de ter amarrado de uma maneira Esse é bom. Raciocínio lógico e previsibilidade são duas das coisas que as pessoas às vezes não olham, acham que previsibilidade é aquela coisa de ler um livro ou ler um conceito e achar que isso daqui vai funcionar. E não é só isso, tem que aplicar aquilo lá. Perfeito. Então hoje tudo é previsível. Então eu tenho todos os meus horários, eu sei assim, tudo que eu vou fazer numa semana. Sabe aquela história de que você chega, o que eu vou fazer, né? Como vai ser meu dia de amanhã? Como você se organiza? Todo dia às 10 da noite, antes de dormir, eu olho minha agenda. Ou de manhã, ao ler o jornal, às 7 da manhã. Você tem minha isso? Agenda. Não tenho, não preciso ter isso. Não preciso. Não preciso por quê? Porque faço minha sessão, minha conversa, já tenho meus tópicos, já sei qual que é o próximo passo. É uma metodologia, no final das contas. Sim. Por mais que as empresas sejam muito diferentes umas das outras, estão em momentos diferentes, mas assim, eu já sei o que eu vou fazer, não trago lição para casa. Sim. Né? Eu tive a oportunidade para você ver como essas coisas fazem sentido. Há 4 anos atrás, eu trouxe uma empresa para o Brasil chamada Apollo, que é líder global em Sales Engagement, virou unicórnio e tal. Ainda estava no começo, né? Assim, no começo, já tinha
faturavam seus, sei lá, 7, 8 milhões de dólares, que uma empresa americana de software é pouco. Acredite se quiser, pra gente aqui é maravilhoso. Hoje eles estão na casa de 100 milhões de dólares, 500 funcionários, unicórnio e tal. Absurdo. E é um negócio que eu olhei para trazer para o Brasil, só que, né, acho modéstia à parte, assim, eu levei de né, todo o contexto, porque a ferramenta é muito boa, mas assim, eu levei de 8 clientes pagantes no Brasil para mais de 1.500. Em 3 anos, né? E do último ano eu estou num modelo um pouco diferente. Em faturamento, isso era o quê, João? Assim... O Brasil chegou a ser o segundo maior mercado em número de clientes, só perdendo para os Estados Unidos, assim, by far, né? Porque os Estados Unidos realmente é outro mundo. Em faturamento era empatado com outros 2, 3 países, porque a gente tinha promoções aqui. Brasileiro, né, em geral, quando compra um software, o brasileiro é muito bom de ser um early adopter, gosta de testar coisas novas. Eu gosto de testar pequenininho. Perfeito. Uma empresa grande que tem 100 vendedores, ia começar testando com 1, 2, 3, depois jogaria talvez para os 100 vendedores. Tá. Mas assim, qual que é o lance? Por que eu mudei meu modelo com eles? Né? E hoje eu estou trabalhando com várias outras ferramentas. Porque eu percebi o seguinte, cuidar, né, num conceito que eu chamo de Country Manager as a Service, né, mesmo que fosse parte do meu tempo, tirava essa minha previsibilidade. Porque, como eu falei, eu não levo lição para casa, mas imagina se você contratou a ferramenta, você precisa de uma ajuda, e você sabe que eu sou o cara que toca aqui, a gente se falou, eu que vendi para você vai falar com o suporte, às vezes você até fala, tenta, não consegue, você vai vir para mim. Então começou a ter muito incêndio não planejado. Quando a minha vida começou a ficar imprevisível, era sinal de que, opa, preciso tomar uma decisão. Perfeito. Hoje, tudo que eu faço, todos os conselhos que eu tem agenda do ano inteiro. Todas as minhas consultorias, lógico, às vezes eu posso perder um cliente aqui, ganhar outro ali, mas estão uns slots bonitinhos. Perfeito. Tudo que eu tenho, assim, G4, mesma coisa, tudo que eu tenho programado está lá. Às vezes tem alguma coisa de última hora, novidade, como, por exemplo, hoje palestras, workshops estão surgindo. Isso acontece, isso quebra um pouquinho isso, mas de novo, não é o meu negócio principal. Eu também, se eu começar a viver só de palestra, eu vou ter que mudar meu negócio. Não acho que seria o meu melhor negócio, até porque eu tenho hoje uma vida, como eu falei, mais equilibrada, tomando fora de São Paulo, então demanda logística, tempo, e como eu falei, né, tempo está associado a tudo que a gente faz, né? Então, previsibilidade também é algo que para mim eu não tiro da frente. Cara, absurdo. E isso tudo sendo baseado também no racional, cara, da metodologia de vendas também. Isso. Então isso, cara, é o mais fascinante disso tudo. Um exemplo, eu comecei minha carreira na Accenture, né? Accenture na UI. Accenture é uma fábrica de metodologias, né? Hoje tudo bem que a Accenture é um monstro, tem várias outras frentes, mas na época era focada mais em consultoria. O que é uma metodologia? É você seguir um processo, um racional, um método e tal. Quantas vezes a gente não ouve falar, legal, mas no Brasil a gente é diferente, o Brasil tem que adaptar. Será? Quando você tira essas teimosias da frente, você começa a entender que quando você tem uma metodologia campeã, para que você precisa mudar? O que você precisa inventar? A gente pode adaptar algumas coisinhas, não tem problema. Sabe a coisa que eu mais ouvia, né, que eu mais ouço, né, ainda hoje, mas que em 2014, que eu, né, quando eu estava, 2013, 2014, quando eu estava na Zendesk, eu brigava, entre aspas, com o meu chefe, porque eu falava assim, Brasil é o quê? É olho no olho, reunião, presencial, tal, a gente precisa estar junto. Aí, curiosamente, lá nos Estados Unidos, que eu falei agora, ninguém saía do escritório, era tudo já no Skype na época, né, ainda não tinha Zoom, tudo isso e tal. E aí eu aprendi naquela época e eu falava para as pessoas aqui, até quando eu participava de... Ainda não tinha tantos podcasts e tal, mas já em painéis, em discussões, eu falava que o quê? Vendedor tem que estar onde? Qual que é a frase que você mais ouve? Vendedor tem que estar na rua, certo? No campo, na rua. Perfeito. Não, eu falava já que vendedor tem que estar no escritório. No escritório. Isso, eu estou falando de empresa de tecnologia, no caso, né, para a gente também dizer que nem tudo acontece. Sim. Mas veio a pandemia. Alguma empresa de software e tecnologia perdeu com isso? Não, precisava estar na rua? Não, ganhou muito mais tempo, mais produtividade, né? Porque tem alguns negócios que conseguem fazer, outros não. Não estou defendendo que seria todo generalizar, não posso defender isso. Mas efetivamente, assim, a gente talvez tem que entender que, se em algum lugar como os Estados Unidos, país muito mais maduro que a gente, muito mais consumidor, muito mais, né, metodológico que a gente, eles fazem tantas coisas. Perfeito. Por que isso não vai chegar no Brasil em algum momento? Né? Então, não e outra coisa, João, que é interessante, cara, porque você toca muito no ponto de venda ser raciocínio, organização, processos, se manter fiel e leal a tudo isso. Muito se fala também, por um outro lado, de que vendas é relacionamento também.
Você cultivar relacionamentos, saber tomar proveito da sua rede de relacionamentos e tudo isso, principalmente para quem está começando, né, dando os primeiros passos na jornada empreendedora. Como que você enxerga isso? Também vê como relacionamento, os processos são muito de estabelecer relacionamento, como que é, cara? Certamente, boa parte do negócio, relacionamento ajuda muito, tá? Então, eu mesmo, hoje meu negócio é muito calcado nisso, né? Mesmo para relacionamentos, existem processos, técnicas, tudo. Achar que a gente vai ser arroz de festa, participar de todos os eventos, vai funcionar? Ou a gente vai trocar cartão com todo mundo, funciona? Não, nada disso. Existe... Eu até gosto de uma expressão, quando a gente fala de networking, por exemplo. Sim, eu não gosto dessa expressão. Networking, para mim, associa troca de cartões, vamos marcar uma reunião e fazer negócio. Não é assim que eu gosto de trabalhar. Certo. Eu sou adepto de um conceito chamado netweaving, não é uma invenção minha, tá? Já conheço esse termo já há uns 15 anos, mas não é invenção minha. Que o netweaving, né? O weave, é o tecer, né? O weaver é o tecelão. Então vamos dizer assim, que o netweaving é tecer relacionamentos de forma desapegada. Acho que a palavra desapego é o principal de tudo. Muda. Estamos aqui, né? Vamos dizer que a gente estivesse num evento, alguma coisa, né? De forma genuína, assim, no fim do dia. Exatamente, genuíno. Exatamente. Uma forma verdadeira, sincera. Isso faz toda a diferença. Faz. Né? Não é só pelo interesse. Vamos fazer um negócio. Eu não gosto disso. Então, e eu acredito piamente, assim, que o conceito, né? O bom vendedor não é aquele que consegue ter as técnicas, artimanhas e tal para convencer alguém. Bom vendedor é aquele que consegue fazer com que o outro compre dele. Perfeito. Na hora certa, no momento certo e que consiga, né, se desenvolver. Perfeito. Enfim, eu ia dar uns exemplos aqui, mas também não quero aprofundar. Não, muito boa. Até amanhã. Muito boa essa dica que eu também vejo que, cara, faz a diferença, João, quando um cara se conecta de maneira genuína com você, interessada, e é legal como você tem claro na sua cabeça também o quanto existe a genuinidade de um lado, e toda a transparência de um lado, e de outro a lógica. O raciocínio, os processos, e isso ser encadeado de uma maneira boa, assim, de uma maneira fluida e funcional, assertiva. Como que é essa conexão, João? Você, cara, tem ali seus contatos, são importantes. Como você busca, cara, você tem que mandar uma mensagem, sei lá, uma vez por semana. Como que é esse encadeamento de duas coisas que parecem antagônicas, mas que você consegue juntar elas? Vamos lá. Primeiro, né, isso daqui é bom para corte. Vocês que adoram cortes, né? Então, assim, como que é? Aquela o Ericão fica feliz. Boa. Uma frase que eu gosto de usar, que, enfim, também não é invenção minha. Seja interessado, seja interessante e não seja interesseiro. Tá? Belo clichê, belo corte, mas, assim, cara, faz toda a diferença isso. Tá? Porque, assim, falta as pessoas serem mais genuínas umas com as outras. Né? Esse lance de interesse, é porque você é celebridade, é rico, é uma pessoa inteligente e tal. É uma coisa meio estranha, assim, uma coisa que não pega, na minha visão, não pega muito bem. Mas, assim, em termos de relacionamento, de processos para isso, né? Acho que uma coisa que eu gosto de fazer é ser o mais acessível possível. Foi assim que a gente se conheceu, concorda? Sim, foi assim mesmo. Minha agenda estava disponível lá, né, num post que eu fiz, né, se eu não estou falando bobagem. É isso mesmo. E estava lá, uma pessoa, né, de novo, eu sou uma pessoa normal, mas as pessoas às vezes olham como uma referência, uma pessoa legal, bacana. Mas nossa, ele está disponibilizando a agenda dele. Quantas vezes as pessoas não olhavam lá achando que ia vir um SDR, algum executivo lá do outro lado para tentar vender alguma coisa, tentar vender meu tempo e se surpreendia com que o papo era comigo. Sei lá. Mas exatamente, turma. Foi assim, ó, que eu conheci o João. João, nessa generosidade absurda aqui que vocês estão vendo. Pô, eu olhei rolando pelo LinkedIn, já conheci o trabalho do João pelo G4. Falei, pô, esse cara disponibilizou a agenda. Vamos lá, né? Vamos lá, vou deixar essa oportunidade passar. Fui lá, fiz uma mentoria e desde então... Então, isso que é o bacana, porque se for ver, não deixa de ser uma maneira também de relacionar com pessoas. Claro. Né? Às vezes eu faço alguns posts, né, que eu abro, aquele mesmo, acho que eu acabei tendo, acho que foram umas 20 e poucas pessoas agendando, né? E a maioria estudantes, né? O intuito era para estudantes naquele lá, já fiz várias outras vezes que eu abri. Teve uma vez que quando eu fiz o lançamento da Apollo e abri minha agenda para quem quisesse falar sobre vendas da Apollo, foram 70 e poucas conversas em menos de um mês. Minha agenda aqui até era um pouco mais, né, não tão cheia como hoje é,
Mas ela foi pipocando de papos de meia hora. E aí você fala, pô, João, mas não veio muito aventureiro, muito perdida? Curiosamente, não. Às vezes tem alguém que é um pouco mais, sei lá, cara de pau, alguém que não está alinhado com o perfil de pessoas que eu gostaria de conversar, mas é muito raro. De cada, sei lá, 100 pessoas que já marcaram em algum momento, foram, sei lá, uma, duas, que eu olhava e falava, perdi meia hora com alguém. O resto, cara, né, que nem com você, pô, pude conhecer aqui o teu projeto, você me convidou, poxa, foi super bacana. Isso, você aprende muita coisa com isso. Né? Um outro clichê aí clássico que, para mim, é a maior verdade absoluta. Quando a gente está dando aula, quando a gente quer, né, passar conhecimento, literalmente a gente mais aprende do que ensina. Né? Quantidade de negócios diferentes, pessoas de idades diferentes, de todos os lugares do Brasil, do mundo. Isso, cara, tem um valor, assim, uma riqueza. E isso é que é o meu combustível hoje para fazer o que eu faço. E é genuíno, né? É genuíno. Legal isso. Acho que, para mim, assim, ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa verdadeira, interessada, como eu falei, né? Já. Então, assim... para mim não tem tanto segredo, mas é porque eu vivo isso. Como eu falei, eu consegui criar um ecossistema em que, para mim, os incêndios do dia a dia não me atrapalham. Louco. Sabe? Por isso que eu consigo fazer o quê? Todos os dias eu tenho meia hora aqui, 1 hora aqui, 2 horas ali, que, pô, eu vou marcando, minha agenda está disponível, as pessoas vão marcando. Eu lembro das pessoas que acontecem. Sou uma pessoa que eu leio muito, eu gosto muito de se informar. De me informar, especialmente na própria internet. Todo dia tem lá alguma notícia, sei lá, de startup vendida para tal, empresa que comprou outra, sei lá, conheço o novo executivo de tal lugar. Como eu tenho já muitos conhecimentos, contatos, conexões, é o famoso, lembrei de você. Cara, isso é a dica valiosíssima. Vou dar 2, 3 dicas. Essa aqui é valiosíssima. Estabelecer, primeiro, manter relacionamento, ler notícia, manda para alguém que você lembra e, pô, exato. A pessoa fica super contente. Ou ainda, quantos papos hoje a gente não tem? Dado que a gente, às vezes, né, vive numa bolha, não estou falando uma bolha no sentido de ricos e pobres, mas assim, até isso também, mas... em termos de áreas, né? Eu estou na área de tecnologia, de startups há muito tempo, né? Então, assim, vi muita gente conhece muita gente. Muito. E assim, eu conheço muito dessa história, né? De certa forma. Eu estou com 44, eu peguei a primeira bolha da internet, que você nem era nascido, você está com 23, né? 23. Você nem era nascido, então, assim, foi 2000, né? Por aí, 99. Então, assim, então eu vivi muito disso daí, e aí, no final das contas, esse lance, por exemplo, de, pô, às vezes eu vejo uma noticiazinha, ou outra, pô, conheço gente nova, todo dia eu tô conversando com pelo menos 2, 3 pessoas novas que eu não conhecia, que alguém indica, recomenda, fala, pô, João, você que é um cara acessível, conhece muita gente, só para você saber, sabe como nasceu a minha metodologia de vendas? Que eu desenvolvi antes uma metodologia de recolocação profissional. Um modelo que eu criei, falando como que eu faço para ser aprovado e poder participar dos melhores processos seletivos que existem. Legal. Vou te dar um exemplo. O Zendesk, a maior referência, a maior empresa de software de atendimento ao cliente, né, na nuvem no mundo. Indeed, o maior site de empregos do mundo. São 2 empresas que eu tive a oportunidade de ser o country manager, o líder local aqui no Brasil. Sabe como eu consegui essas vagas? Você acha que foi com indicação? Você acha que foi com headhunter? Não. Eu apliquei para o processo. Não, apliquei para o processo seletivo. Aí você fala, pô, é só aplicar, entre lá, curiosamente eu usei o próprio Indeed para isso. Mas João, eu nunca consegui uma vaga pelo LinkedIn e tal. Mas quem disse que é só isso? Aplicar para a vaga é a primeira parte, só que você tem todo um outro contexto de relacionamento, de encontrar as pessoas sérias, de você se vender para essas pessoas. Então, a partir daí que eu desenvolvi uma outra... muitas pessoas até usaram isso, né? Eu acho que eu sou um headhunter enrustido, de certa forma, sabe? Com certeza. Porque eu gosto de conectar pessoas, eu faço isso de forma genuína. O que tem gente que vem pedir para mim, né? Todos os dias quase, tem alguém falando, João, pode falar com um amigo meu que está querendo mudar de carreira, desenvolver. Eu não sou uma pessoa necessariamente de carreira, mas eu tenho uns cabelos brancos que ajudam nisso daí. Eu conheço os meandros também, hora de voo. Conheço os meandros, conheço como funciona, onde que alguém pode sair bem. E assim, tanto que se alguém me pede assim, João, posso te passar meu currículo e você circula? Sabe o que eu respondo? Lógico que não. Eu não vou fazer o teu trabalho. Agora, você quer desenvolver, quer saber como funciona para você conseguir ter essa atenção? Aí eu tenho o maior prazer de te ajudar. Eu nunca ganhei R$1 com isso. Mas assim, eu adoro ajudar pessoas, mostrar como funciona. E lógico, estou à disposição porque ela precisar. Legal, se a pessoa se interessa, se ela está afim, eu vou me interessar, está afim, óbvio que eu vou ajudar muito mais também. Mas esse que é um dos pontos que tem que ver. As pessoas têm que
Legal, ter essa consciência, porque não deixa de ser uma venda também. Exato, cara. Tudo é venda, né, João? Sim. E eu acho que, cara, essa metodologia que você usa é aplicável para tudo na vida, e até pensando nisso, cara, estamos falando que tudo é venda. Vamos para a dinâmica clássica aqui do Pode Sonhar, que a gente sempre faz com os nossos convidados, João. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a gente desafia os empreendedores que a gente recebe aqui no Pode Sonhar a venderem um objeto inusitado inspirado na cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta para objeto surpresa, e eu vou pedir para rodar a vinheta para eu te apresentar o objeto. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa de caneta? Dessa vez, João, objeto surpresa inédito aqui no Pode Sonhar, com o maior especialista de vendas que a gente já recebeu. A gente não poderia fazer diferente, João. Ao invés de substituir a caneta por um outro objeto, a gente vai fazer a venda da caneta, cara. Assim como no filme é feita. Então, eu tô te desafiando aqui, João, a vender essa caneta pra audiência, ou pra mim, pra quem você quiser, cara. Fechou? É isso? É isso. Pode ter réplica depois ou não? Pode ter. A gente passa esse desafio, João, na verdade, para a audiência que está nos ouvindo. Quem acha que consegue vender a caneta melhor que você, manda uma DM para a gente no nosso Instagram, no @podesonharpdc, e a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante. Aí eu te mando também para você dar um feedback, João. Ok, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Você acha que é tudo fácil, né? Tudo gratuito. Então vamos fazer o seguinte. Por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou vender? Por que você quer que eu faça isso? Só para pagar mico aqui? Então me venda por que eu devo vender para você essa caneta. Boa, João. Gostei. Desafiou, tá? Desafiou. Fazer a segunda vez na história, em mais de 2 anos de programa, que alguém se recusa, né? Que eu sou desafiado a vender aqui, de alguma forma. Mas, João, cara, eu diria que... Não me venda. Tipo, sim, venda por que eu tenho que fazer isso. Tá bom. João, você se considera, cara, um empreendedor? Sim. Cara, e você, cara, hoje está liderando, mentora várias pessoas, ajuda pessoas a se capacitarem nesse ambiente de vendas, mas muito disso também, cara, eu acho que muito mais que pôr a mão na massa, eu acho que, cara, você acredita que também existe um aspecto importante de você vender a sua metodologia, a sua experiência disso, o conceito que você aprendeu em tantas horas de voo? Sim, perguntas longas, hein? Tá enrolando. É a pressão, cara. A pressão tá grande. Que eu falei, a pressão joga tá pro grande. Outro, né? Mas você diria que sim. Tá. Porque, cara, eu diria que nesses, cara, mais de 110 episódios aqui no Pode Sonhar, eu vejo que os melhores empreendedores são aqueles que são bons vendedores. Mas não só daqueles produtos e serviços que eles vendem em suas empresas e soluções, mas são vendedores de sonhos, de um conceito, de uma metodologia, de uma visão de onde a empresa quer chegar, João. Então eu diria, cara, que essa dinâmica de venda aqui que você está praticando no episódio do Pode Sonhar é uma forma de você, cara, demonstrar um pouco dessa habilidade que você tem de vendas. Mesmo seja uma brincadeira aqui que a gente faz, acho que é um pouco uma demonstração, uma pitada do que você pode mostrar para o mundo que você tem a ensinar e capacitar outras pessoas. Muito bem. Foi legal. Você leva? Você leva? Vamos lá, então, para não fugir da reta aqui também. Primeiro que assim, o que as pessoas esperam de resposta é aquela bala de prata, aquela sensação de tipo, você quer ganhar R$1.000, então assine um papel aqui para mim, você não tem caneta, então eu te vendo por tanto. Exato. Isso é que todo mundo fala, aquela coisa que a gente vê, que as pessoas adoram, né, os maravilhosos coaches quânticos de vendas adoram fazer essas coisas. Então, assim, para mim, esse teste efetivamente, de verdade, eu não estou agora vendendo a caneta, porque para mim esse teste não é um teste que tem muito valor, sendo muito sincero. Tá, a gente gosta desse lado ufanista, eu acho que o filme é um filme muito legal, bacana, mas nem de perto é o filme que mais ensina sobre vendas para mim.
Inclusive no próprio G4, lá na minha aula, eu sempre falo muito sobre filmes e tal. E eu faço até uma brincadeira que eu falo para as pessoas falarem quais filmes que eles vão adivinhar, quais filmes que eu vou mostrar. Falam esse? Daí eu já, não, antes que eles começam a escrever, né, todo mundo, os seus WhatsApps mandam para mim, que é uma dinâmica que eu faço. Aí eu já falo assim, olha, quem está começando com o Lobo de Wall Street pode tirar o Cavalinho da Chuva que não vai aparecer aqui. Não vale. Aqui não tem clichê. Tá? Então, assim, nem de perto é dos filmes mais importantes para mim de vez. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre vender alguma coisa, acho que a coisa mais importante que a gente tem que entender, isso que eu sempre falo, é a relação entre receita e tempo. Tá? A gente tem que entender, que eu falei previsibilidade, a gente está falando sempre de relação de quanto vamos vender em um determinado período e tal. Então, aqui é a mesma lógica aqui. Eu não vendo nada que seja no desespero, nada que seja para provocar, né? A forma que eu faço de vender, assim, não envolve você fazer uma coisa apelativa. Se eu falei, você quer fazer apelativo, você faz esse exemplo que eu te falei. Aí eu já nada que conseguiria você não convencer também na solução, né? Mas como eu te falei agora há pouco, o mais importante, o bom vendedor é que ele faz com que o outro compre. Na hora certa, no momento certo, e que tenha, como se diz, e que, enfim, que na hora que a pessoa precisar de algo, ela levanta a mão e eu estou lá para atender. Tá? Não pense, você está achando que eu vou ter alguma bala de... Não vou ter, você está olhando aqui. Não, já dei a resposta aquela hora. Eu vou convencer você de que você tem uma dor, uma escassez, algum problema e tal. Isso não tem graça, essa é a resposta que todo mundo dá. Eu estou te dando o quê? Que talvez a pergunta seja diferente. Né? Que assim, não é vender alguma coisa, né, só por vender. Mas entender que existe a hora certa de vender. Então, ao invés de você ficar desesperado querendo vender só para aquela pessoa, é no próprio filme, né? Aquela cena emblemática, né? Que o cara fala, ele desliga o telefone lá com o médico, né? Vai ocultar a 3, 2, 1, ele vai me ligar, ele toca o telefone. Isso é só em filme, tá? É só em filme, mas assim, mas mesmo que seja só para o filme, você viu que existe toda uma técnica por trás. Porque naquele momento o cara percebeu, acho que eu fiz um mau negócio, agora estou pronto para comprar, mesmo que tenha durado só poucos segundos depois. Então, para mim, a venda qualificada, a venda correta, não funciona assim. É um exemplo do que não ser feito, né, João? Eu não vou por esse lado. Assim, para mim, a primeira coisa que eu faria era o quê? Era qualificar. Para ver se a pessoa faz sentido ou não. Tentei te qualificar aqui, João. Você gostou ou não? Não, foi legal, foi legal. Passei. Você leva ou não? Eu quis dar uma resposta que fuja do normal. De quem tem repertório. Não, de que fuja do normal, porque eu costumo fazer um exercício, uma brincadeira, né, que é alinhado com isso que eu falei para você, em vários workshops, palestras que eu faço, usando muito a metodologia Spin Selling, né, que é muito baseada em perguntas, que é o quê? Você transformar uma dor latente em uma dor latejante, é o nosso caso. Se eu falar para você que eu vou te dar um dinheiro só se você assinar, escrever alguma coisa, desenhar uma casa, é uma dor latejante, você precisa resolver para poder ganhar o dinheiro. Então, quando eu faço essa dinâmica, eu faço o quê? Me convença só com perguntas. Por que eu devo fazer tal atividade? Ou como você vende essa caneta? Ou como você me convence a, sei lá, começar a fazer perguntas, apesar de serem... Não, foi bem. Tá bom, que bom, João. Cara, eu fui bem também, desviando do assunto? Muito, então tá, eu acho que isso aqui trouxe bagagem teórica aqui para a turma também, que quer se desenvolver como vendedores, cara, e super valioso da minha parte aqui, aprendi pra caramba, infelizmente, cara, estamos aqui tendo que encerrar já, João, tranquilo. Vamos fazer uma segunda rodada com o João, com certeza, tem muita experiência, muitas horas de voos aqui para, cara, compartilhar. Então, te agradeço muito pela generosidade, João, que você transpira em ter compartilhado tanto aqui conosco também. Pode contar comigo se vocês precisarem, sempre à disposição. Junto. Obrigado e parabéns pela condução. Quem dera, uma coisa que eu sempre falo, hoje, quem está com 23 como você, certamente, eu sei que você não vai concordar, mas eu aposto que você quiser, sabe muito mais do que eu sabia com 33. Você pode ter certeza, porque tem muito mais conteúdo, acesso, interesse. Tem também muita coisa como o G4 e outros players que fazem essa parte de você poder trazer conhecimento de pessoas experientes. Quando eu tinha meus 23, a quem eu ia recorrer? Um pai, um tio, um pai de um amigo, um irmão mais velho, eventualmente. E hoje vocês têm acesso, têm conteúdo, então acho que o papel que vocês desempenham aqui, né, não só vocês, mas outros tantos que comunicam, que trazem pessoas, que trocam experiências, é fundamental para que a próxima geração se desenvolva ainda mais. Vamos juntos, João. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado para todo mundo que nos assistiu até aqui. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de curtir aqui no nosso canal do YouTube, se inscrever e, o mais importante, comentar o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto.